Vamos lá, pessoal. Boa noite, vamos chegando. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para o pessoal chegar. Vamos lá, vai ser a live especial, né? Vamos sanar aquelas dúvidas aí que estão pairando na cabeça das pessoas aí o tempo todo. Tá dando para ouvir legal aí? Tá, né? Então, vou entender esses joinhas aí como o quê? Qual o tema, Jonathan? Você não tá vendo, você não tá acompanhando as stories não, né, cara? Pô, falei o dia todo dele aí. Sobre a distância que vocês tanto perguntam, cara. Por que a gente mantém distância das pessoas que a gente ama, né? Por que isso às vezes isso é importante? Por que isso aí não é importante, não. Na verdade é um aspecto fundamental, né? Para a saúde mental, muitas vezes, da gente, das pessoas, e muitas vezes para elas mesmas, né? Valeu, Rafael. Boa noite aí, cara. Então vamos lá. De hoje surgiu esse tema, né? A gente tem muita gente que acompanha a gente nos stories, que eu respondo muitas perguntas lá nos stories, e sempre vem aquela pergunta, né? Como lidar com a mãe que é assim, assim, assim? Como lidar com o pai que faz aquilo, aquilo? Como lidar com a mãe que é alcoólatra, com o pai que discute, que é narcisista, que não aceita o meu jeito, que me agride moralmente, que só me xinga, né? Como lidar com aquele parente difícil? Essa é uma pergunta recorrente, né, que paira muitas vezes na nossa cabeça e que gera um senso de desorientação, né? Que ao mesmo tempo que eu não quero ficar perto, né, eu acho que eu não posso me afastar. Né? E eu fico naquele conflito comigo mesmo, né? Com o que eu acho importante, com o que eu quero e com o que eu acho que é moral. Né? Então, na verdade, eu começo a achar um tanto de coisa diferente e no final das contas eu não acho nada. Né? Eu não sei o que eu acho, eu não consigo traduzir em palavras o que eu quero, eu não consigo traduzir em palavras o que é importante para mim e o que eu estou buscando. E a pessoa ficou desorientada, né? Fica desorientada e esse tom de desorientação muitas vezes perpetua os sintomas da ansiedade, né? Então, se eu estou numa situação de agressão, se eu estou numa situação de agressão moral, né? De agressão moral mesmo, a pessoa com quem eu não consigo lidar e eu estou numa posição inferior, né? Eu sou um filho, não posso exercer o confronto direto com o pai, né? Não posso confrontar aquela mãe que é complicada, mas eu não quero viver aquilo, né? Eu não quero viver aquela situação que eu me encontro, então o que eu faço? Né? Se eu não posso confrontar e se eu sair de casa, no meu interior, no meu entendimento, isso é um abandono, né? Eu estou abandonando lá, eu estou abandonando a minha mãe, estou abandonando o meu pai, a sorte, né? Eu estou deixando eles para lá, né? O que eu faço? Né? Qual que é a solução? Aí as pessoas que estão de fora vão falar, mas você não pode, né? Você tem que tratar. Perguntou lá, o pai é alcoólatra, né? O que eu faço? Eu falei, distância. Aí vieram, me mandaram lá, mas não pode, porque é um pai doente, ele precisa de ajuda. Eu falei, ok, ele precisa de ajuda, ele não precisa que a menina more com ele, ok? Ajuda, amor, honra, respeito e morar junto são conceitos diferentes. Então vamos lá. A nossa vida ela tem um elemento, né? Um elemento que chama distância, né? Que eu tenho repetido e repetido e repetido ele várias vezes nos stories para quem está acompanhando lá. É um elemento que, se bem usado, é um fator de prevenção, de proteção, de saúde mental. Se mal usado, ele é um elemento de fuga, de perpetuação da imaturidade. Né? Então, às vezes eu vou querer me distanciar simplesmente por ser um problema, simplesmente porque é alguma coisa com a qual eu não estou sabendo lidar. E a gente ter esse entendimento, ele é fundamental. Né? Eu estou fugindo ou eu estou tomando uma conduta que é adequada para aquela situação? Então a gente tem uma situação que é dos pais, né? A gente vai exemplificar aqui com os pais para a gente entender todo o restante do contexto, né? Então existe uma questão na relação dos pais que é a ordem, né? Existe uma relação de continuidade da pessoa, né? O senso de orientação no mundo, de onde eu vim, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Qual que é a continuidade da minha vida. A vida tem início, tem que ter o caminho e tem que ter o fim, né? A gente não sabe o fim, a gente fica desorientado. Se a gente nega o nosso início, a gente fica desorientado também. E essa questão dos pais, né? Por que eu insisto em honrar e respeitar os pais? Porque é isso que a gente deve a eles. Né? Independente do que foram, independente do que aconteceu,
da história que tiveram, da dificuldade que eles viveram. Ele teve uma história, né? Ele teve uma infância também que foi muito difícil, por isso que ele é assim hoje. Ok, eu entendo, eu respeito, eu honro essa história dele, mas nem por isso eu tenho que viver as consequências disso, né? Eu tenho que viver as consequências de um comportamento de alguém que eu tô vendo que não vai mudar, de alguém que não quer mudar, de alguém que não está enxergando a importância de mudar. Tá? Então, a gente vai começar uma frasezinha que vocês vão anotar, que ela é a seguinte: tem pessoas que elas nutrem aquela pessoa que a gente não quer ser mais. Tá? Eu sou uma pessoa que não quero mais ser, só que tem pessoas que elas vão lá e nutrem. São amigos, são parentes, tem cônjuges, tem filhos, eles alimentam aquele lado ruim da pessoa, né? Eles alimentam aquele meu lado ruim que eu estou querendo abandonar, né? Eu estou querendo deixar aquilo lá de lado. E tem pessoas que elas vão lá e vão nutrir. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais paciente, né? Eu resolvi que eu quero ser paciente, eu fui no seminário que resolvi que eu quero ser paciente, eu estou querendo ter mais paciência na minha vida, eu estou querendo conduzir melhor as minhas relações humanas. Eu estou lá numa relação, eu estou dentro de uma casa que eu não consigo ter calma, né? Que eu não consigo ter paz um minuto que seja. Eu não consigo fazer nada com um minuto de paz. Né? Tem alguém ali me incomodando, tem alguém ali reclamando o tempo todo, reclamando da vida. Eu estou querendo ter um olhar melhor sobre a vida e estão ali reclamando, estão ali xingando, estão ali falando da vida, falando do país, falando da crise. Você tem como mudar, né? A gente já custa para mudar nós mesmos, né? A gente já é um trabalho maluco, é um trabalho todo dia, é um trabalho completamente difícil, árduo, né? Para a gente fazer pequenas mudanças, às vezes a gente gasta um tempo enorme. Estão pedindo para eu repetir a frase, né? A frase é: tem pessoas que vão alimentar aquela pessoa que você não quer ser mais, né? Você não quer ser determinado tipo de pessoa e tem aquelas que vão lá e elas vão alimentar, né? Elas vão alimentar o seu lado impaciente, elas vão alimentar o seu lado rancoroso, o seu lado reclamão, o seu lado preguiçoso. Então você quer começar uma vida nova, você quer ir para academia todo dia. Para que você vai, meu filho? Por quê? Porque um preguiçoso, ele não vai aguentar te ver saindo daquela condição, ele quer você naquela condição também. E eu não estou falando isso de uma forma malévola, não, né? De uma forma intencional. Eu vou prender ele aqui, né? Eu vou falar isso aqui para ele porque ele vai ficar aqui. Não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. Às vezes é um movimento inconsciente, né? É um movimento inconsciente, né? A Priscila está falando assim: minha mãe é assim. Tem várias mães que são assim, então vários pais que são assim. Por quê? Porque eles acham que o jeito de viver deles é o certo, né? Eles acham que o que eles fazem é o certo, do mesmo jeito que nós achamos que o nosso jeito de viver é o certo. Se não fosse assim, a gente estava mudando, né? A gente estava num movimento de mudança. Então, essas pessoas vão querer perpetuar esse seu lado ruim, né? E o que a gente tem que fazer, né? Um dos pontos fundamentais para a gente vencer, para a gente mudar, a gente tem que ter aliados nessa caminhada, né? A gente tem que ter pessoas que vão junto com a gente para onde a gente quer chegar, de pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que a gente está olhando. Isso é fundamental, né? Se tiver pessoas ali que estão nutrindo aquele seu lado ruim, que estão nutrindo aquele seu lado preguiçoso, impaciente, invejoso, né? Estão ali pessoas que estão ali dando esse tipo de nutrientes para a sua biografia, você simplesmente vai ter muito mais dificuldade, se é que você vai conseguir sair da situação em que você se encontra, né? Então as pessoas falam dos pais, falam das mães. Não é por maldade na maioria das vezes, eu acredito, né? A maioria não é por maldade, é o jeito que eles foram criados, é o jeito que eles vivem, e a gente não pode entrar em conflito com eles, né? São pessoas com as quais a gente não pode entrar em conflito, com as quais a gente não pode se impor, né? A gente não pode usar no nosso comportamento, ele tem um espectro de força, né? A gente tem pessoas que a gente usa o espectro mais baixo, tem pessoas que a gente entra com mais força na relação para a gente em determinadas situações. Pais, mães, tios, sogras, sogros, são pessoas que a gente não pode entrar com força, né? A gente não pode impor a força que vai dar problema, né? Vai dar problema, você vai estar ferindo ali uma regra fundamental do sistema, né? Que você não pode infligir, né? Você não pode entrar em conflito com o seu pai, né? Você tem que honrar e respeitar. Às vezes ele tem um ponto de vista diferente do seu, ele tem um ponto de vista completamente de como ele foi criado, né? Ele traz isso da maneira que ele foi criado. Então, o que resta para a gente? É o elemento da distância. Tá? Eu não quero ficar contaminado mentalmente com aquilo que está sendo passado.
né? Eu não quero ficar contaminado com toda aquela situação, com uma pessoa que é agressiva, com uma pessoa que não quer mudar, tá? Mas eu continuo querendo amá-los, eu continuo querendo ajudá-los, eu continuo querendo ser um apoio. Então eu vou ser um apoio de uma posição que eu não vou ser afetado, né? Que a minha psique, a minha autoestima, a minha sanidade mental não vai ser afetada, tá? Então eu vou usar o elemento da distância. Eu vou ficar ali de longe, ajudando, apoiando, fazendo o que for possível, né? Aí a gente recebe perguntas. Eu moro longe, minha mãe me liga todos os dias para falar, para reclamar, para me xingar. Ela nunca aceita o que eu estou fazendo, né? Ela dá palpite na criação dos meus filhos. Então eu vou ter que botar mais distância, né? Eu vou ter que botar mais distância, eu tenho que impor um limite, né? Eu tenho que falar, olha, daqui não dá para você vir mais, né? Daqui não dá para você passar mais, porque você está prejudicando meu relacionamento, você está prejudicando tudo que eu estou querendo ser, está prejudicando a pessoa na qual eu quero me tornar, né? Não é ao abandono, né? Eu não estou deixando a mercê. Claro que tem situações que são especiais, né? É um pai debilitado, está acamado, ele está demenciado. Aí é uma outra situação. Eu não estou falando dos pais neste contexto, né? Não é esse contexto. É a pessoa que está ali debilitada, que precisa de você fisicamente, né? Aí você tem a obrigação. Eu vou ficar longe porque ele está precisando de mim, mas eu vou para longe. É outra situação, né? Não é desses pais que eu estou falando, não é desses familiares, não é desse tipo que eu estou falando. Isso se aplica muito a amigo também, né? Um segundo ponto que prejudica o nosso desenvolvimento pessoal, né? A gente não selecionar ativamente quem a gente quer do nosso lado na nossa caminhada, né? A gente não selecionar quem são os nossos aliados e a gente começa a colocar qualquer um, né? A gente começa a colocar qualquer um do nosso lado, a gente começa a fazer amizades baseado em nada, né? Baseado se baseia em valores, né? São pessoas que não estão querendo a mesma coisa que a gente está querendo e eles podem até ser o seu amigo, né? Eles podem até oferecer você a amizade deles, mas eles vão cobrar, né? Eles vão cobrar algo e eles vão cobrar, o que eles vão cobrar de você é o seguinte: eles vão cobrar a corrupção de você mesmo, né? Você vai ter que se corromper para você agradar aquele determinado grupo, né? Que não compartilha dos seus valores, aquele determinado grupo que não compartilha dos princípios que regem ou que você gostaria que regessem a sua vida, né? E você vai ter que se corromper, você vai ter que fazer coisas para agradá-los que não vão agradar aquela pessoa que você quer ser, né? Então a gente começa a se juntar, muitas vezes por carência, né? Muitas vezes por admirar determinadas pessoas, né? Com base em nada, né? A gente baseia com base porque eles falam mais, eles são mais eloquentes, eles têm mais amigos, eles têm mais gente perto deles ali, né? Em troca de quê? Né? Em troca de que eles têm isso? Como será que eles conseguem? O que será que aquele grupo valoriza, né? Para eles estarem tão unidos? Né? Então, uma coisa que a gente vê muito, a gente chama de pacto dos miseráveis, né? É o pacto dos miseráveis. Esse aí vocês podem anotar e também que vocês vão encontrar muita gente fazendo isso, muita gente muito miserável querendo pactuar com vocês. O que é o pacto dos miseráveis, né? O que é esse tal de pacto dos miseráveis? É um miserável, um reclamão, né? Ah, a vida está muito difícil, a vida está muito complicada, é crise, não sei o quê. Quando ele encontrar outro miserável que reclama do mesmo jeito que ele, eles vão pactuar, né? Eles vão se juntar, um vai dar a mãozinha, o braço para o outro e eles vão caminhar juntos, reclamando, achando que estão certos, né? Que a miséria deles é a razão, né? Que a miséria deles é a certa, né? Que o resto do mundo está errado e a miséria deles ali está certa. Então eles estão certos de reclamar, né? A gente está querendo reclamar. E a gente tem visto isso, de certa forma, na medicina, né? Na medicina é um campo que está começando a ficar assim, né? A pessoa chega para mim e fala assim: nossa, a medicina tá difícil, né? Eu falo, pode ser, peraí que eu vou ali. E não quero ouvir. Por quê? Porque a gente já
custa para alimentar uma mentalidade da gente ter um sucesso, custa para a gente alimentar uma mentalidade de a gente conquistar algo, de a gente fazer algo diferente em prol de um resultado, para a gente ficar tendo a nossa mente contaminada com esse tipo de situação, com esse tipo de fala, com esse tipo de percepção da vida, né? Porque às vezes são pessoas que não estão ali na mesma sintonia que a gente, né? Elas estão olhando ali para o lado ruim, estão só olhando para o lado ruim da coisa. Isso na família tem muito, né? Infelizmente, dentro da família tem muito. Então a gente alimenta muito essa frase assim, não reclama, né? Não reclama. Não que a gente não vai conseguir não reclamar nunca, né? Às vezes a gente reclama. Às vezes a gente está ali num momento mais chateado, a gente começa a reclamar e nem vê, né? A gente sai reclamando, a gente está reclamando de quem está reclamando, né? A gente reclama mesmo. Só que é um esforço diário, né, que eu pelo menos faço, e eu tento nutrir isso nas pessoas que eu atendo, eu tento nutrir, não reclama. Por quê? Por infinitos motivos, né? Primeiro a gente amadurecer, né? O não reclamar implica a gente aceitar a circunstância que a gente vive para a gente conseguir trabalhar verdadeiramente em cima dela. Né? Se você está reclamando, você está negando a sua circunstância, você está fugindo para o mundo da fantasia, né? Se você reclama, você está atraindo para o seu meio gente que vai reclamar também, gente que está com uma visão negativa quanto à tua, né? Então é a chance de vocês pactuarem ali, né? Eu já acho uma coisa negativa. Tem alguém que corrobora o que eu estou falando, os dois vão falar, beleza, estamos certinho, né? Estamos certinho, vamos seguir junto aí, vencendo essas dificuldades, essa vida tão sofrida e miserável que a gente vive, esse planeta tão difícil, tão complicado, com pessoas tão ruins. E na verdade não é assim, né? Isso é uma forma de ver, o mundo? Né? É uma forma que a gente pode analisar as pessoas, é a que melhor, é a que nos orienta para o resultado, que nos orienta para a felicidade. Não é, né? Então, um terceiro conceito aí que a gente vai falar. Quem veio com você até aqui, muitas vezes não vai estar apto para seguir com você daqui em diante, né? Quem está contigo, mas ele estava comigo sempre, né? É meu amigo lá de trás. Muitas vezes esse seu amigo não vai servir para ser seu amigo daqui para frente, né? Esse seu amigo não vai querer a mesma coisa que você, não vai querer seguir na mesma caminhada, né? Vocês não vão conseguir colocar os olhos no mesmo lugar, né? Vocês vão querer as mesmas coisas e refutar as mesmas coisas, que é o conceito de amizade que eu mais gosto, né? O que é o amigo? Aquele que gosta do que você gosta e rejeita o que você rejeita, né? Rejeita o quê? Rejeita a desonestidade, né? Você quer ser honesto, mas tem um amigo ali que está fazendo gato na Sky, está comprando coisa e embolsando troco, né? Está pegando coisa escondida, está gateando o que ele pode, está dando cano onde ele consegue. É difícil a gente manter a honestidade, né, com um amigo assim, né? Você vai acabar tendo que se corromper para manter a amizade dele, né? A fidelidade, né? O cara que ali está chifrando todo mundo, está chifrando a esposa toda hora, é uma amizade que uma hora vai ter que ficar pelo caminho, né? Vai ter que ficar pelo caminho, você vai ter que encontrar amizades melhores, né? Então não é questão da gente selecionar quem vão ser nossos amigos, é encontrar. É você encontrar aquele amigo, aquele cara que olha para o mesmo lugar que você está olhando, está colocando o olho onde você quer, né? Aí eu quero ser mais paciente, aí você acha um outro que está com a mesma dificuldade, nossa, eu também quero ser mais paciente. Pô, que amizade, que pessoa boa de você andar, né? Que pessoa boa de você caminhar com ela, que pessoa boa, né? É um aliado, né? Vocês vão chegar junto num lugar bom, né? Vocês não estão aqui no prazer, nesse prazer momentâneo, nessa coisinha boba que a gente está fazendo aqui durante o dia, né? Nesse prazerzinho imediato. A gente está querendo fluir, a gente está querendo seguir por um caminho mais difícil, por um caminho que a maioria das pessoas não está querendo seguir. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto que a gente tem que entender do aliado, né? Do aliado que te fortalece, né? É difícil a gente achar uma pessoa que está querendo ir onde a gente está querendo seguir pelo caminho que a gente está querendo seguir, né? É muito difícil muitas vezes, né? As pessoas que estão ali, elas falam que querem, mas na hora que você olha no outro dia, nossa, eu quero melhorar a minha saúde, nossa, eu quero ser mais paciente, nossa, eu quero ser mais honesto, nossa, eu quero trabalhar mais. Aí você vê a pessoa no outro dia, é um simples quero, né? O quero dela significa eu quero que caia no meu colo pronto, né? Para eu ter só que segurar e internalizar aquilo ali e minha vida está pronta. A maioria do quero das pessoas não é eu quero trabalhar, eu quero enfrentar a luta, eu quero vencer todas aquelas dificuldades, né? Esse cara, quando você acha ele, essa pessoa, quando você encontra ela, essa você não larga, né? Essa você não pode largar. Você vai largando aqueles que não estão querendo, né? Aqueles que estão querendo do prazer imediato, aqueles que estão querendo
tudo que dá o prazer agora, né? Abrindo mão do futuro que você quer, abrindo mão daquilo que você valoriza, de onde você está colocando o olho, né? Porque você está tentando colocar o olho lá na frente. Mas se você colocar o olho só agora, né? Se você for colocar o olho no que te dá prazer agora, no que vai ser bom para você fazer agora, você faz qualquer coisa, né? A vida é assim mesmo, o que você fizer tá certo, porque não, né? O lá na frente está comprometido de qualquer forma. Né? Então, esse que é o ponto da distância que vocês têm que entender, né? É o elemento da distância. A distância, a proximidade, muitas vezes ela faz mal para a pessoa que você ama e faz mal para você também. Né? A distância é um elemento que está aí no mundo, está aí para a gente ser, para a gente usar, né? Tá aí para ser usado, tá aí para a gente usá-lo, para a gente manter a distância. Né? Manter a distância não é abandonar, né? Manter a distância não é você fazer nada. Né? Tem muita gente aí falando, né, que tá gostando, é uma coisa assim que organiza a alma, né? É um pensamento que organiza a alma. Né? Então tem um aviãozinho aqui, ó, manda para alguém que vocês saibam aí que tá precisando ouvir isso, porque tem gente, viu? Tem gente, é muita pergunta que eu recebo, muita gente não tá nem sabendo dessa live aqui e vai ter essa organizada na vida, né? Vai dar uma organizada na existência da pessoa, né? Ela não entende, né? Tira aquele senso de desorientação, né? Por que eu tô assim, né? O que eu faço? A pessoa não sabe o que faz. Né? Quantas situações a gente não sabe o que a gente faz. E o trabalho que a gente tenta realizar aqui é dar essa orientação. Né? Às vezes ali no Stories a gente não tem tempo, às vezes tem que ser uma frase que soa meio ríspida, e às vezes vai meio ríspida mesmo, porque tem que dar uma chocada na pessoa, né? Tem que dar uma impactada. Então os valores estão se perdendo. Né? A gente pode fazer uma live sobre valores, né? O que são os valores, pode ser até um tema que gera muita desorientação, né? Vamos seguir meus valores, né? Afinal, o que são os valores? O que é digno de se valorizar? Né? O que a gente tem que valorizar? A gente valoriza o que faz a gente feliz ou o que salva a nossa existência? Né? Esse é um ponto que a gente pode abordar mais para frente, né? Eu tenho que submeter os meus valores aqui, né? Dentro da hierarquia, onde estão os valores, né? Isso é um ponto que a gente tem que seguir, né? É um ponto que a gente pode falar, né? A Leandra aí falando, distância é paz, né? Muitas vezes é paz mesmo, né? Muitas vezes ela traz paz, traz um conforto, a gente mantém a assistência à pessoa amada sem estar recebendo toda aquela carga negativa, né? Sem estar recebendo toda aquela coisa ruim que te enfraquece, né? E à medida que você enfraquece, você fica mais fraco para ajudar o ser amado, né? Então é uma relação de perde-perde, né? Os dois perdem, né? É um puxando o outro para baixo. É uma relação que não é boa para ninguém, né? Gera amargura, gera raiva, gera sentimentos antagônicos, né? Coloca vocês numa situação de competição, né? Ou a pessoa está te prejudicando, você fica a pessoa colhendo prejuízo, né? Falar depois sobre empatia a gente pode falar também, né? É um tema aí que é uma palavra que está sendo jogada no lixo, né? Nas postagens, né? Está sendo jogada no lixo nas redes sociais, né? Empatia, todo mundo está falando empatia, né? O que o latino fez com a palavra fascina na década de 90 estão fazendo com a palavra empatia hoje em dia. Então, estão distorcendo a palavra empatia, né? Na cabeça das pessoas, empatia é uma pena compartilhada, né? A pessoa está com pena dela mesma, eu vou lá, sinto pena junto e sou empático. Né? Se alguém fala mal, ele não tem empatia, né? Se alguém tenta mover aquela pessoa daquele lugar, ele é um não empático. Né? Não tem nada a ver, né? Tá totalmente distorcido, a gente pode falar sim, ok? Eu estou perguntando o tema da live é manter distância de algumas pessoas que amamos, né? Por mais contraditório que possa parecer, ok? Quem não viu desde o começo, vê. Tá? Foi uma live muito bacana, ela dá uma organizada na cabeça de muitas pessoas, tá? A gente desprende aqui, eu tirei esse tempinho para falar para vocês, né? Quem puder aí, dá um print, coloca lá, me marque, coloca aí nos stories para mais gente vir ver, porque eu acho que é uma live que eu me preparei muito para falar, que eu acho que ela é sensacional, né? Ela é um tema, é uma abordagem que a gente precisa saber, que dá uma orientada, dá uma organizada, pode levar saúde mental para muita gente. Ok, pessoal? Uma boa noite para vocês. Fiquem todos com Deus, tá? Dá o print aí, quem der o print me marca. E podem esperar que vai vir coisa nova aí. Em breve vai vir novidades aí para vocês
para a gente continuar nessa questão, nessa pegada da ansiedade, nessa orientação de nós mesmos, caminhada no mundo, né? Vocês podem me ter como um aliado aí que sempre que eu puder ajudar, eu vou estar à disposição, ok? Aguardo as marcações de vocês aí. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus.